Olá, pessoal. Eu sou o professor Isidro Filho, de Matemática, da Escola Municipal Rosa da Fonseca, e estamos aqui para poder falar do material do Carioca 2, de Matemática especificamente, da semana de 6 de julho. Bom, a gente começa na página 11, tem uma atividade na qual é solicitada para vocês que só preencham com os elementos de uma potenciação. E aí eu trouxe aqui algo que já foi falado em algum momento, onde aqui já aparecem os nomes que nós iremos utilizar, tá? Expoente, base, potência, para poder preencher essa atividade. Mas eu aproveito para lembrar como resolvemos uma potência. Né? O primeiro exemplo, de 2 ao cubo, nós vamos repetir o 2, que é a minha base, tantas vezes quanto o expoente determinar. Como o expoente é 3, vamos repetir a base 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. E atenção ao segundo exemplo, menos 6 ao quadrado, eu vou repetir o menos 6 duas vezes, tá? E multiplicando vai dar mais 36. Atenção por quê? Porque aqui eu tenho o expoente número par. E esse expoente número par, ele vai resultar sempre em número positivo, na nossa potência como número positivo, tá? Ó, expoente par, o resultado dá positivo. Cadê o sinal aqui que não existe? É um mais invisível, né? Vamos falar disso um pouco mais à frente também. Mas então aqui agora é só tirar uma colinha do que está escrito aí em cima que vocês conseguem preencher essa atividade da página 11. Na página 12 é posto na linha de cima a potenciação e na linha de baixo ele quer os resultados. Como, por exemplo, 2 elevado a 1 é o próprio 2. 2 elevado a 0 é igual a 1, porque todo número diferente de 0, quando está elevado a 0, o resultado sempre é 1. Eu coloquei aqui dois exemplos, olha, 2 ao cubo, aplicando a definição, tá? Então fica 2 vezes 2, eu vou repetir a base, que é 2, 3 vezes, porque é o que determina o nosso expoente, 3 vezes. E fazendo essa conta, como no exemplo lá anterior, 2 vezes 2 dá 4, e esse 4 vezes o 2 vai dar 8, ok? E quando o expoente for negativo, professor? Quando o expoente é negativo, nós temos que inverter a base. A base é 2 ou 2 sobre 1. E quando a gente inverte a base, o denominador, que é 1, vai virar numerador. E o numerador, que é 2, vai virar denominador. Agora o expoente negativo some e eu fico com o expoente somente positivo, que é o 3. E agora como resolvo? Seguindo aquele raciocínio, eu vou repetir 1 meio 3 vezes. A minha base é 1 meio e o meu expoente é 3. Por isso que eu repito 3 vezes. Fazendo a multiplicação de frações, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 novamente. Eu multiplico os numeradores e agora multiplico os denominadores. 2 vezes 2 vezes 2, nós já vimos que vai dar 8. Então tá aqui dois exemplos que vão auxiliar nas soluções aqui, tá? Já tem uma cola, hein? Isso aqui já aparece ali em cima para você. Ainda na página 12, a atividade 3 pede para calcular o valor das potências. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui ao lado que vai auxiliar a preencher esse quadro. Lembrando que, como eu resolvo mesmo pela definição, menos 9 ao quadrado, uma pista, né? O expoente aqui não é par. Se o expoente é par, o nosso resultado tem que ser positivo, como dito já lá atrás, né? Então, aplicando a definição, eu vou ter menos 9 vezes menos 9. E menos 9 vezes menos 9, 9 vezes 9 dá 81. E o sinal menos e menos é o antigo e tradicional menos com menos dá mais. Mas toma cuidado com isso, tá? Que menos com menos só vai dar mais se essa operação for a multiplicação ou a divisão. Tá bom? Nem sempre menos com menos dá mais. Nós já vimos isso também em outras situações, tá? Não cabe aqui agora falar. Bom, e menos 6 quintos ao cubo? Eu vou fazer menos 6 quintos vezes menos 6 quintos. Vamos repetir a base 3 vezes, porque o nosso expoente é 3. Vamos agora pensar primeiro no sinal. Bom, eu tenho um menos vezes outro menos. Quando é vezes, dois sinais iguais dá mais. Sempre é assim, né? Mais uma vez, o menos com menos dá mais. Eu não gosto muito disso não, tá? Mas tudo bem, se você se sente confortável com isso. E agora que deu mais com esse menos, vai resultar no menos. Então, a minha resposta aqui é menos. Já sei que ela é negativa. E eu faço 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216.
Claro que como professor de matemática eu já estou acostumado a fazer esses cálculos, né? Por isso que pareceu ser fácil, né? Mas você vai armar essa conta. 5 vezes 5 dá 25, arma a conta 25 vezes 5, vai dar 125. Mais uma vez, são cálculos que eu estou acostumado, tá? Sugiro que vocês armem a conta mesmo no rascunho e façam. A minha resposta, então, aqui é menos 216 sobre 125 avos. Importante destacar aqui, olha, toda vez que eu tenho um expoente ímpar, o meu resultado, a minha potência resultado aqui, ó, vai ter o sinal da base. Aí eu costumo falar assim, ó, expoente par dá positivo, expoente ímpar é sinal da base. Isso está nessa regra aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Expoente par, potência positiva, é o resultado, né? Expoente ímpar, a potência tem o sinal da base, o resultado tem o sinal da base. Se aqui for menos, vai dar menos, se fosse mais, o resultado seria mais. Bom, e agora eu misturei os dois negativos aqui, olha. Primeiro, o que nós aprendemos já hoje aqui de novo, olha, sobre o expoente negativo? Tem que inverter a base. Então, o que é menos 9 sobre 1 vai ficar menos 1 sobre 9. Muita atenção agora que inverter a base é trocar numerador com denominador. Não é mudar sinal, tá? Então, o sinal negativo do expoente some para ficar positivo. E agora eu resolvo essa potência. O que nós acabamos de ver? Que o expoente par vai dar positivo, não vai? Então aqui é um mais. Esse mais não é necessário colocar. Só estou escrevendo para reforçá-lo. Aqui eu poderia fazer pela regra de potenciação, que a gente já aprendeu, mas eu quero também buscar um outro caminho com você, que é prático, é rápido, tá? Que é fazendo assim, ó, distribui esse 2 aqui dentro. Quanto é que dá 1 ao quadrado? É 1 vezes 1, resulta em 1. E 9 ao quadrado? 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que vai dar 81. Bom, feito esse terceiro, vamos usar o quarto exemplo aqui. Esse exemplo também fiz questão de colocar para vocês, porque tem uma dica. Eu aqui poderia aplicar potenciação e fazer 0,004, é a definição de potenciação, né? Vezes 0,004. Fazer dessa forma. Poderia fazer assim, arma essa conta, multiplica, e vamos lembrar de multiplicação de números decimais? Esse primeiro fator, eu tenho 3 casas decimais. Nesse segundo fator, aqui é um vezes, né? Reforçando, nesse segundo fator, eu também tenho 3 casas decimais. Então, eu tenho no total 6 casas decimais. A minha resposta vai ter que ter 6 casas decimais. Casa decimal é o que vem depois da vírgula. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Então, é o 16 com 6 casas decimais. Então, vamos construir esse número. Olha, uma casa decimal, 2, 3, 4. Faltam 2 casas decimais. Não dava 16? Está aqui. Porém, eu, professor Isidro, não resolvo dessa forma, não. Eu sugiro aos meus alunos que façam assim, olha. Quantas casas decimais nós temos aqui? 3 casas decimais. 3 vezes esse 2 vai dar 6. Então, na minha resposta, eu tenho que ter 6 casas decimais. Ó, 6 casas decimais, tá? E o resultado? O resultado eu faço 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Olha lá. Eu pulo desse passo direto para a resposta. Assista a esse momento quantas vezes forem necessário. Eu sugiro que faça isso, porque é um cálculo mais rápido, tá bom? E é gostoso. Quando você aprende, quando você consegue pôr em prática, é bem bacana, tá? Mas, se você preferir, continue aplicando a definição, como eu também fiz aqui desse jeito, tá bom? Vamos ainda à próxima atividade, que é a atividade 4, também na página 12. Ele pede para copiar e substituir lá no caderno o quadradinho, né? O quadradinho pelo número que cabe. Nós temos 2 formas de resolver esse exercício. Uma é ficar experimentando assim, olha. Quanto que é 2 vezes o 2? Vai dar 4. Ah, ainda não deu 128. Aí agora eu faço 4 vezes o 2. Aí vai dar 8. Ah, ainda não deu 128. Aí eu faço 8 vezes o 2. Aí vai dar 16. Ainda não deu 128. E eu vou multiplicando até chegar no 128. Aí eu vejo quantos 2 foram utilizados, tá? Esse é um caminho. Tem um caminho que é bacana para radiciação, tá? Lá na frente de cálculo de radiciação. É bacana aprender assim também. Ainda mais se você pretende prestar concurso ainda esse ano, tá? Que é pegar o 128 que eu já tenho como resultado, ele quer descobrir que número que fica aqui, certo? Então, você vai fatorar o 128. Nessa fatoração do 128, eu vou dividir por números primos. Então, o 2 divide 128. Quando eu divido, é a metade, né? Então, vai dar 64.
O 2 divide 64, que vai dar 32. O 2 também divide o 32, que dá 16. Mais uma vez, o 2 divide o 16, que dá 8. Sempre pegando a metade, né? Divide por 2, não é isso? O 8 por 2 vai dar 4. O 4 por 2 vai dar 2. Vamos preencher aqui, ó. E o 2 pelo 2 vai dar 1. Ótimo. Que potência é essa? Quantos 2 apareceram aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado à sétima. Acabamos de descobrir que número que fica aqui, ó. No lugar do quadradinho, é o 7. Escreva você, tá? Então, e como é que ficaria a letra B? Para ajudar aqui no cálculo mesmo, tá bom? A vocês. Que número que vai aparecer aqui? Olha se eu aprendi aquela regrinha que eu coloquei em caneta azul para vocês lá no último slide, que eu falei para vocês assistirem mais de uma vez. Quantas casas decimais tem o meu resultado aqui? 4 casas decimais. Quantas casas decimais tem a minha base da potência? Uma casa decimal. Qual é o número que eu devo colocar aqui no lugar dessa interrogação para multiplicar 1 e dar 4? Não é o 4? Isso já é uma sugestão de resposta. É só experimentar o 0,2 à quarta. Você vai ver que vai dar exatamente o número que está ali. Então, ó, 4 vezes 1 não daria 4. 4 casas decimais. Sacou? Como se é um vídeo, teve dúvida aqui, volta, assiste aquele trechinho em que eu pedi para você reforçar que está em caneta azul. E volta para cá e assista quantas vezes forem necessários. Vale muito a pena isso, tá? Potência de 10. Potência de 10, eu estou preocupado aqui, dando atenção ao meu expoente. Quando o expoente for um número positivo e quando o meu expoente for um número negativo, olha lá. Quando ele for positivo, o resultado vai dar um número inteiro. E aí eu faço assim, simples, ó, coloco 1 e vou completar com zeros. Quantos zeros, professor? Quem determina é o meu expoente. Como o expoente é 4, eu coloco 4 zeros. Observe que é só o número 1 que eu escrevo. Não escrevo 10, escrevo 1. E coloco 4 zeros. 1, 2, 3, 4. O número é 10.000. E quando o expoente for negativo? Não vai dar número inteiro. Vai dar número decimal. Quantas casas decimais, professor, se é número decimal? Vamos lembrar a todo instante que número decimal possui casa decimal. Tem vírgula. Então, quantas casas decimais? Quem determina, mais uma vez, é o meu expoente. Como o expoente é 4, então aqui eu vou ter 4 casas decimais. Então, eu coloco 0, e agora eu vou escrever 4 casas decimais. Não esquecendo de escrever o 1 no final. Então, completo só com zeros. 1, 2, 3 e a quarta casa, 1. Está ali o nosso resultado. Bom, vai assistindo quantas vezes forem necessárias, com boa vontade, com paciência, que não é difícil não, tá? Bom, na página 13, a gente entra em radiciação, e na radiciação aqui é só completar os nomes dos elementos. Tem uma colinha aqui do lado, tá? Olha, pega essa colinha, olha para cá e preenche aqui o espaço. Em alguma aula lá atrás, eu já usei essa mesma imagem para vocês, tá? Os nomezinhos já estão escritos aqui. Essa questão é fácil. A 6 é para você calcular por tentativas, porque algumas vezes acontece mesmo por tentativa. Uma dica é, quanto mais potências vocês treinarem, calcularem, e quanto mais raízes, radiciação, vocês treinarem, calcularem, mais fácil vocês vão achar. Porque algumas acabam ficando decoradas. E não tem mal nenhum nisso não, tá? Bom, qual é a raiz de 49? Eu tenho que pensar assim, olha, utilizando a definição para encontrar o cálculo de radiciação, tá? Qual é o índice que está aqui, ó? Ih, dei cola, hein? Qual é o índice que está aqui invisível? É o 2. Então, eu tenho que pensar assim, olha, na letra A, trazendo ela para cá, ó. Qual é o número, que eu não sei aqui, que vai estar elevado ao quadrado? Por que ao quadrado? Porque é raiz quadrada. Ah, é o 2. Vai dar o 49, que é o radicando. Ih, mais uma cola. Qual é o número aqui? Não será o 7? 7 vezes 7, 49. Então, qual é o resultado aqui? Era aquele número que eu queria descobrir. 7. Já fiz a primeira para você. A outra maneira, o que ele sugere, inclusive, é tentando. Tá, vamos ver se é o 7. Aí você faria 7 vezes 7, que vai dar 49. Então, a resposta seria 49. Qual é a raiz cúbica de 125? Tenta multiplicar o número agora 3 vezes, tá? Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3. Aí você vai ver que não vai dar 125. Então, a resposta não é 3. 4 vezes 4 vezes 4. Também não vai dar 125. Aí você vai ver que a resposta não é o 4.
Aí assim você vai tentando, que você vai chegar lá. Mas esse método aqui, que eu fiz aqui em cima, nessa primeira linha, esse método é pela definição de radiciação, tá? E ele faz uma pergunta aqui na 7, que é um desafio. Esse número, raiz quarta de menos 81, é um número real? Bom, para ele ser um número real, essa raiz teria que ter um resultado dentro do conjunto numérico que a gente já conhece, dentro de todos os números que a gente já conhece. E aí você vai pensar assim, olha, qual é o número, aplicando a definição, qual é o número que eu vou colocar aqui elevado à quarta potência, que vai ter que dar menos 81. Aí você vai pensar, bom, se esse número aqui for positivo, o meu resultado vai dar positivo. E se ele for negativo, né, como dá a entender a ser, usando a intuição, aí vem aquela regrinha explicada lá no início da aula. O expoente não é par? Se o expoente é um número par, o meu resultado sempre será positivo. Não vai dar negativo. Então, qual o número que entra aqui? Não existe esse número, tá? Porque o resultado sempre dará positivo. Então, esse número aqui é um número real? Não. Como justificativa, a gente aceita já esse cálculo ali, tá? Ainda, na página 13, é copiar substituindo os quadradinhos, né? Então, eu tenho aqui raiz sexta de um quadradinho dando igual a 3. Qual é o número que vai aparecer aqui? Esse número que aparece aqui vai ser o mesmo que já está lá no final. Quanto que é 3 a sexta? É 3 a sexta. É 3 vezes 3 vezes 3. Quantos 3 a gente escreve aqui? 6, né? Porque o meu expoente é quem determina. Já tenho 5, 6. E quanto é que dá 3 vezes 3? 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Então, nossa resposta aqui vai ser 729 e aqui também. Tá vendo? Observe que isso aqui é a definição do cálculo de radiciação, essa letra A. Da mesma forma, a letra B. Tá ok? Tá aí, feita a letra A para você. Então, agora você tem condição de fazer a letra B. Na letra C, você tem que achar a raiz de 324. Para achar a raiz de 324, você pode experimentar. Qual é o número que vai multiplicando ele vezes ele? Ó, aqui não é 2? Olha, qual é o número que aparece aqui, que elevado ao quadrado dá 324? Experimente o 10, por exemplo. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. É o 10? Não, está pequeno. Então, vai aumentando esse número, tá? Até chegar no 324. Ele é menor do que 20, tá bom? Não se preocupe que é um número muito grande, não. E o raiz cúbica de menos 216? Bom, é um número que vai aparecer aqui, que elevado ao cubo vai dar menos 216. Bom, se ele é menos, o expoente é ímpar, expoente ímpar sinal da base, lembra? Então, já sei que meu resultado aqui também vai dar negativo. Agora, qual o número? Bom, eu tenho que fazer um número ao cubo. Então, vou multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Por exemplo, será que é o 5? 5 vezes 5, 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Deu 216? Não, está pequeno. Então, não é 5. Tá? Aí tenta o 6, tenta o 7. Ele é pequeno, ele é menor do que 10, tá? Ele não é tão grande assim, não. Bom, na página 14 é só observação, é só curiosidade, para ver se gera algum encantamento pela matemática, se desperta o interesse para você, porque a matemática realmente, ela não é à toa que é chamada a rainha das ciências, tá? Porque existem curiosidades dentro dela que realmente anima algumas pessoas, tá? Ao professor Isidro, particularmente, animou muito ao ponto de eu querer fazer uma faculdade de matemática e me tornar um professor. Para estar aqui, agora auxiliando e ajudando vocês, tá? Então é isso, um grande abraço para todos, até a próxima aula.